Olá, amigos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2017, e este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre a ufologia e temas relacionados a ela. Deixe aqui no chat sua pergunta ou contribuição para o canal. Temos disponibilizados aqui o Superchat e para você que está conosco online. Se você chegou depois da live e deseja contribuir, ainda pode contar com o PayPal, que está logo abaixo na descrição. Queria agradecer aos novos inscritos, aos canais parceiros. Lembrando sempre de nossos amigos da Toca da Coruja e de canais que têm acompanhado o Alienatos desde o começo. Queria fazer um agradecimento especial também aos colaboradores Márcio, Ricardo, Rodrigo, Jaqueta, Nancy, João Marcelo e Stefano, que estão sempre conosco aqui, e também ao Marcelo e ao Max, que me auxiliam na página do Facebook. Se você tiver interesse em nos enviar seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook, cujo link está logo abaixo na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possa haver durante a live. Para você que gosta de ficar acordado de madrugada, logo depois do final da live estaremos iniciando o Madrugadão, com alguns dos melhores vídeos do canal. Ele será exibido até o amanhecer do dia e você ainda poderá participar do chat, conversando com os que também estiverem assistindo juntamente com você. Hoje nós estamos aqui com o Deepak e ele vai falar sobre Sidônia e os demônios de Marte. Boa noite, Deepak. Boa noite, Javier Celano, nosso Clésio, Cher Corravim. E aí, como é que tá a vida na Terra? A vida na Terra tá boa, Clésio? Já se acostumou aqui, nesse mundo aqui? Como é que tá? Rapaz, nem sempre estão boas, né? Mas a gente vai se adaptando, né? Faz quanto tempo que você tá andando por aqui? Que eu sei que você é meio alienígena, cara. Entendeu? Você deve estar andando por aqui já tem uns 300, 400 anos, não tem não? Olha, quem vai saber, né? É, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria agradecer a sua presença aqui, sempre importante aqui, sempre bem-vindo. Queria agradecer também ao pessoal do chat, a Cláudia França, Marina Sandrini, Carlete Ribeiro, Antônio Diego, que também está sempre com a gente aqui, o Júnior, Jane Lira, Diego Uruguai, Rosilane Paiva. Muito obrigado pela presença de vocês. O Verdade Limitada, Rodrigo, boa noite. Carlete, obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Deepak, fique à vontade para explanar o tema. Eu vou anotando aqui depois. Eu queria pedir ao pessoal que for fazer as perguntas que coloque @alienatos para que a gente possa achar mais rapidamente sua pergunta ou comentário, se for diretamente a nós. Sim, Deepak, fique à vontade. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui a turma, né? Apesar que o Clésio já leu, mas né, não tem nenhum problema. Então, o Diego, boa noite. A Rosilane, o Júnior está por aí, né? Jeane Lira, Ludmila Luzia, Antônio Diego, muito bom. Marina Sandrini está sempre por aqui. A Cláudia França, querida, fotógrafa, profissionalíssima, muito bem. Né? A Carlete Ribeiro, Leonardo Alves, né? Então, Costa Júnior, boa noite, queridos, a todos vocês. Então, vamos começar, né? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Isso aqui faz parte da minha coleção Total Recall, né? O Vingador do Futuro, versão 1900 né? Com Arnold Schwarzenegger, que trata sobre Marte, né? E Marte tem muitos mistérios, inclusive, né? A influência de Marte discernirmos, né, a sabedoria também. Por exemplo, quando eu publiquei o livro Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, foi em 2012,
naquele ano, 2012, Marte estava transitando por Leão, né, na constelação de Leão. E quando eu nasci, em 1966, Marte estava na constelação de Leão. E eu vim publicar o livro em 2012, quando Marte estava transitando na constelação de Leão. E é muito interessante, né? Porque naquele ano, 2012, além disso, né, de eu ter publicado o livro, Marte, né, Adamar, As Origens da Humanidade, também lançaram naquele ano o John Carter de Marte, né, que trata da glândula pineal de projeção astral. Olha que interessante, né? E, além disso, houve também naquele ano, em agosto, o lançamento do filme O Vingador do Futuro, a nova versão, né, com Colin Farrell. Não se passa em Marte a história, se passa na Terra, mas é digamos assim, um remake, né, do filme original de 1990. E, além disso, naquele ano que Marte estava transitando por Leão, né, a sonda Curiosity pousou em Marte. Então, o que nós aprendemos com esta observação? Nós aprendemos que nada, absolutamente nada, acontece por acaso no universo. Absolutamente nada. Porque não é possível, né? Tantos eventos ligados com Marte teriam acontecido, né, durante este trânsito de Marte por Leão. Né? Então, é muito interessante isso, né? A influência planetária sobre o nosso mundo, né? Sobre nossas vidas, sobre a nossa alma, especificamente, né? Então vamos lá, né? A questão de produzir evidências sobre fenômenos ufológicos a fim de, né, compreendermos ou então provarmos que eles são falsos ou verdadeiros, né? Depende do conhecimento e especificamente depende das ferramentas que nós vamos eleger para aplicar nestes fenômenos, né, para que eles sejam decodificados. Por exemplo, né, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, né, digamos que eu recebo uma carta vinda de um país, vamos supor um país eslavo, ok? Então isso evidentemente vai estar na língua, né, daquela região, né, uma língua que eu não conheço. Né? Eu recebo uma carta. Como eu vou ler essa carta? Se eu não conheço a língua na qual ela foi escrita. Eu preciso eleger uma ferramenta adequada que será aplicada, né, neste texto para que eu possa começar a compreender, né, o que está escrito naquele documento. Né? Neste caso, né, a melhor ferramenta a ser eleita para ser aplicada neste documento vai ser um dicionário. Né? Um dicionário de eslavo, por exemplo, né, que vai me ajudar a começar a compreender o documento. Depois de compreender ou de traduzir o documento, né, quando eu estiver lendo esse documento, de repente eu começo a notar que ele tem, digamos assim, uma repetição de determinados termos dentro desse documento. Se eu for um estatístico, matemático, né, evidentemente eu vou pensar assim, a repetição destes termos dentro desse documento, ela acontece devido ao grande número de letras que tem o texto, ou seja, dentro daquilo que é previsto pelo acaso randômico, o surgimento, né, destes termos, né, dentro deste documento é um código. Foi colocado propositalmente. Então eu vou ter que eleger uma outra ferramenta para mesurar este homem e descobrir se ele está acontecendo devido ao grande número de letras que o texto contém. Ou seja,
acaso, é permitido dentro da lei do acaso. Realmente, esse documento foi codificado com o texto da Torá, do Tanakh Bíblia, tá? Não vamos confundir bife à milanesa com bife à milanesa. Parece que o Clésio caiu. Não sei. Acho que sim. Né? O Clésio está caindo e está voltando. Voltou. Caiu, né? Sua voz estava falhando, eu pensei em voltar aqui para ver se era eu, né? Mas acho que agora resolveu. Tá. Então, quando você fizer isso, você me avisa, porque eu fico aqui sem saber o que está acontecendo. Então, gente, o que acontece? Quando eu estava, né? Então, eu estava falando da criptografia. Onde vocês ouviram antes de cair, por favor? Muito bem. Hein, gente? Até onde vocês ouviram? Antes de cair aqui? As últimas palavras que eu falei foi sobre os textos hebraicos da Torá e do Tanakh. Não devem ser confundidos com a chamada Bíblia, né? Ou seja, não devemos confundir bife à milanesa com bife à milanese. Né? Imperfeita, e toda tradução é manipulada, porque manipula de acordo com a sua compreensão do texto para aquilo que peço na tradução por que há. Né? Ainda mais se essas traduções foram feitas então por determinados segmentos religiosos, como exemplo, né, dos textos traduzidos pelos padres originais hebraicos, né, a fim de construir um documento pela religião de Edom, né, a religião católica romana, né, para digamos assim, a base dos seus dogmas religiosos. Né? Tá ruim mesmo? Deepak, entra de novo, porque eu acho que é aí, viu? É aqui? Peraí. Acho que sim, porque eu já entrei de novo e continua acontecendo. Clésio? Tá ouvindo? Estou ouvindo, mas acho que é a transmissão mesmo. Entra de novo. Será? Deixa eu ver. O pessoal estava me ouvindo antes, não? Estava picotando aqui também, viu, Deepak? Eu acho que é a internet mesmo, não é a transmissão. É a internet que está ruim. Pois, mas às vezes você entrando... Viu, Deepak? Se você entrar de novo, acho que melhora, viu? Se você entrar de novo, melhora. Mas aqui, usando o celular é meio complicado. Para mim que estou usando o celular, Clésio, é meio complicado sair e entrar de novo. Acho que sem o fone estava melhor. Né? Mas está ouvindo agora ou não? Tá, mas está picotando. Sem o microfone, sem o fone estava melhor. Tá melhor? Peraí. Assim. Também. É a internet, Clésio, porque a qualidade está ruim aqui. Ok, pode continuar, Deepak, que a gente vai continuando aqui. Então, como eu estava falando, né, pessoal? Então, essa questão, né, dos textos traduzidos, que foram traduzidos, né, para dar, né, digamos assim, autoridade a esses dogmas religiosos. Então, as traduções foram manipuladas a fim de construir esses dogmas na qual a sociedade religiosa está apoiada, ok? Então, tá. Vamos voltar no nosso texto, que é a base do que nós estamos falando aqui, né?
que é, deixa eu compartilhar com vocês aqui, espera um pouquinho, para que vocês possam acompanhar comigo, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, a minha tela, ok? Vamos ver se aparece aí, apareceu, ok. Então, o nosso texto base é um único verso, né, que está aqui em Eremiah Hanovi, né, o livro do profeta Jeremias, que era versado, né, em códigos, inclusive há versos dentro do livro de Jeremias que ele usou um tipo de cifra, né, chamado Atbash, tá, para poder esconder determinados mistérios dentro do texto, né? Então, como eu tinha falado na semana passada, é muito estranho que dentro de um texto hebraico, né, apareça um único verso em aramaico, que é o caso desse verso que nós estamos vendo aqui. Este verso, né, que diz aqui, Kidna, né, te amerum lehom elahaya de Shimaya ve'arka lá tu ie a vadu Shemaya ele. São aproximadas assim, né? Então você dirá a eles, deuses, né, debaixo do céu e da terra, que não cegam, ou seja, eles não plantam nem colhem, serão destruídos da terra, a tradução literal, né? E desaparecerão de debaixo dos céus, destes céus. Só que quando ele fala terra aqui, ele usa dois termos aramaicos que são diferentes e opostos um ao outro. Primeiro, usa a palavra arca. Como arca é um nome próprio, localidade específica, e depois ele usa a palavra ara, tá? Sendo um aramaico, né? Então aqui, né, Shemaya é arca. As divindades dos céus que não cegam serão da terra, né? E essa palavra aqui, meara, que foi traduzida, é o aramaico para arca, apontando uma localidade específica, qualquer terra, ou o planeta em si, na toda a sua localidade. O Minterhot Shemaya ele, e de debaixo dos céus. Ok. Então a pergunta para nós, né? O que é? Né? Lembra que eu falei semana passada para vocês assistirem Doom, né? O filme Doom, A Porta do Inferno? Quem assistiu? Vamos lá, gente. Quem assistiu Doom, A Porta do Inferno, foi o que nós... Tá travando ainda, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez seja melhor você não exibir a câmera no celular, que força também a internet. Aí eu fico só na tela que você está compartilhando. A questão é que não dá para me fazer o trabalho de voz, né? Não, mas nós estamos falando, se eu não mostrar evidência daquilo que está escrito no código, não, de fato, da questão, vai ficar dentro da questão do falatório. Eu sei. Não é o nosso propósito. Eu estou me referindo não à tela que você está compartilhando do texto, mas do seu rosto, entendeu? Você deixa de exibir a câmera que está mostrando o seu eu rosto. baixei um pouquinho. Oi? Tá me ouvindo? Veja aí o que você faz. Não, então, o que eu quero fazer?
Aquela tela que a gente estava compartilhando o texto, a gente permanece, você continua exibindo a evidência. A tela que eu estou falando Ok. para você não compartilhar é a do seu rosto, porque pode estar forçando a internet, a câmera, entendeu? Está exibindo só o seu rosto. Na verdade, assim, o Então, que eu estou duas vendo aqui câmeras aí. no smartphone tá perfeito, Não, tudo bem, mas é entendeu? É, porque o que eu força estou a vendo no smartphone internet. está perfeito, mas Aí você pode exibir só a chegando ali foto, para ver né? se melhor. Sim, oi. Então, você Ok, então, exibe. o Júnior está falando aqui, beleza, o Júnior está falando aqui que ele assistiu o filme Doom de um portal para a área, é isso mesmo. É isso aí, Júnior. Então, a nossa questão aqui é esse nome Arca, né? Que nós vimos um filme de ficção, mas que é uma palavra que está dentro dos textos do profeta Jeremias. Né? De acordo com o Zohar Sagrado, que é muito mais antigo, inclusive, há um mundo, né? Abaixo desse nosso mundo aqui. Então, para nós explorarmos isso, vamos passar aqui para o nosso blog, ok? Ou então fica melhor. Deixa eu Pode, aumentar Paco. aqui. Só para esclarecer, essa tela que a gente está compartilhando agora, do texto, Hum, permanece. A que eu estava pedindo para você deixar de exibir é aquela da câmera do celular, entendeu? ok. No celular você deixa só a foto que não força a internet, entendeu? Tá beleza. Que aí Tá fica tudo. mais, para de travar a voz. O texto continua, Muito. está travando. Aí, se você tirar a câmera do rosto, do celular, não vai forçar a internet tanto e sua voz vai parar de tremer, entendeu? Tá. É só deixar de compartilhar o celular, a câmera do celular, que já melhora. Deixando só a Mas eu não foto. tenho como fazer isso aqui. Vai facilitar. Sim? Isso, exatamente. Tá. Aí, você, Para aí, aí, se você melhorar. entra, aí você entra de novo, porque aí fica mais. Para de picotar a voz. Entendeu? Entendi. Esse do texto continua normal, pode deixar sem mexer. É só o do celular que você entra de novo. Ok, melhorou aí, pessoal? Deixa eu ver aqui se melhorou. Sempre nós temos algum problema, mas a gente resolve, né? É só entrar de novo pelo celular que para de picotar. Tá. O problema é que se eu sair aqui, depois não conseguir entrar, né, nossa transmissão, para você é mais fácil você estar no computador, né? Não, mas o áudio do seu notebook, você pode ativar ele enquanto você entra com o celular novamente. Eu não estou usando o notebook. Espera aí. Notebook, PC, PC, tanto faz. Hoje, Paco. Fala alguma coisa para ver se o áudio resolveu. Estou falando. Agora? Estava mudo. Melhorou? Hum. Ou não? Pode continuar, tá? De vez em quando falha, mas acho que dá para continuar. Então tá. Onde nós paramos? O pessoal tá aí, pessoal? Vamos ver se a turma já não desistiu, foi para casa. De repente a turma desistiu, foi para casa, meu. Né? Vinha tomar um café, né? Voltamos.
Ok. Eu acho que não, Clésio. Aqui para mim está ao vivo. Ok. Então tá, vamos lá, né? Então, nós estamos falando a respeito dessa palavra, né? Que aparece dentro deste verso do estado em aramaico, dentro do profeta Jeremias. Este verso aqui, Arca, é o nome, né? Que de acordo com o texto do Zohar, que tem 2000 anos de idade, terra que fica no Índio, né, chamada Sheva Asot, né, umas 7 terras intraterrenas do nosso mundo aqui. Mas que também pode ser uma referência a uma localidade em Marte. Mas é muito interessante, né, acerca dessa localidade chamada Arca, né. O Zohar tem um texto, uma parte, os 2 mestres, 2 rabinos que estavam viajando, resolveram descansar, e eles pararam na frente de uma montanha, sentaram numa pedra diante dessa montanha, na qual havia fenda. Eles estavam conversando e falando sobre os mistérios da Torá, quando, de repente, eles levantaram os olhos, e na frente deles havia um ser. E, evidentemente, eles estranharam deles, eles questionaram: de onde você veio? Então respondeu para eles: eu vim através daquela fenda ali, eu pertenço a um mundo que tem abaixo deste mundo de vocês aqui. Escrito no Zohar, gente. É um relato, não é um conto esotérico, é uma experiência que 2 mestres da Kabbalah tiveram. Este ser, ele diz que veio de um mundo abaixo desse aqui. Claro, mas lá no meu mundo, pessoas que residem lá, das pessoas que residem aqui em cima. E lá, essas pessoas têm 2 cabeças. Mas para ele, né, subir aqui em cima, não assumir a aparência de seres humanos da superfície. Tudo isso. Tá? E eu volto a dizer, não é um conto, é um relato escrito em aramaico no Sefer HaZohar Kadosh. Tá? Então mostra o quê? Que possivelmente, dentro deste intramundo, há ciência também e há tecnologia, a ponto de que esse ser possa, então, assumir uma aparência de um humano da superfície para caminhar aqui em cima. Então, o nosso texto aqui diz, um pedacinho aqui, né? Já que nós já lemos o verso, né? Então, aqui, um país chamado Arca. De melhorar a nossa compreensão dessa questão. Vocês estão conseguindo? Está dando para vocês lerem aí, não? Como é que está aí para vocês? Quer que aumente o zoom? Né? A Maria perguntando quem é a Lili, o Júnior está perguntando quem é a Lili, o Clésio está perguntando quem é a Lili. Aliás, o Clésio está me perguntando quem é a Lili já tem um mês. Todo mundo querendo saber quem é a Lili. Então, qualquer hora a gente falar sobre isso, mas não agora. Mas ela é citada, né, nessa questão toda aqui. Então tá, gente, ó. Arca é uma terras subterrâneas, as quais foram chamadas na antiguidade de Sheva Artsot. Sheva 7, que é plural de Aretz. Artsot, então Sheva Artsot quer dizer 7 terras, tá? Cuja entrada no nosso planeta é através da caverna de Macpelá, na terra de Hebron, Israel. Então, o que o Zohar está nos informando?
que a cidade lá na terra de Israel, Hebron, onde tem uma caverna onde foram enterrados os patriarcas Abraham, Lea, Isaac, Rivka, Yaakov e Rahel. E Raquel não foi enterrada lá, foi enterrada em outro lugar, né? E Adão e Rava, né, estão enterrados nesse local. Eu expliquei na semana passada, falando sobre isso, que depois que do Éden intraterreno, e ele foi subir a nossa superfície, quando ele chegou aqui, o portal, ele passou para o nosso mundo, se fechou. Não pôde mais voltar, porque lá no Gênesis está escrito, né? O divino colocou um querubim para guardar, né, o caminho de volta à árvore da vida no jardim do Éden intraterreno. Mas um dia, Adão estava trabalhando, né, e ele viu uma fenda nessa rocha dentro da caverna, e por esta fenda ele percebeu o aroma que ele conhecia, que era o aroma do jardim do Éden, né? Ok. E ele soube então que a caverna passagem, um portal para o jardim do Éden intramundo. O que o Zohar está dizendo para nós? Que existem portais que conduzem terras interiores. O Zohar está dizendo isso, né? Claro que esses assuntos não são de fácil compreensão. Nós precisamos estudar, ver os termos aramaicos e hebraicos que foram aplicados para isso, né? E assim também, né, estudando o que eu estou falando aqui para vocês, né, eu percebi 7 terras intramundo contém portais para outros universos também. Parece estranhar, por exemplo, que talvez dentro do país intramundo, né, passagem para Marte. E tanto é que isso foi explorado, que eu indiquei para vocês, tirei na semana passada, que é o Dum, a porta do inferno. Por quê? De acreditar-se que o inferno era em Marte. Olha só, gente, que interessante, né? E no filme, o que é dito, né? Que descobriram um portal, né, na cidade, no deserto de Nevada, chamado a Arca. Chamado Arca, e este portal conduz para uma cidade antiga em Marte. Até aí, entendendo, né? A Marina, deixa eu ver o que a Marina está perguntando aqui para nós. Queria saber se tem a ver com o portal do filme John Marte. O portal do filme John Marte, na verdade, é uma alusão à projeção astral, Marina. Eu aconselho você comprar o DVD, o Blu-ray, porque tem um material interessante, tem um material extra, DVD, que fala justamente que é projeção astral, está ligado com a glândula pineal. E, de certa maneira, isso também está ligado com Marte. Okay. Então, aqui no nosso texto, né, 7 terras abaixo, existe um portal para outro universo e assim outro mundo, habitado pelos descendentes de Caim, assim como o nosso mundo. Todas essas 7 terras abaixo, em Jardim do Éden, que fica no centro do nosso planeta, tem o seu equivalente acima. Foi revelado, né, no vídeo da Mars, no vídeo secreto da humanidade, que Caim foi gerado e nascido em Marte. Porque Adão estava em Marte ainda. No meu livro aqui, né, Adamá, tem uma lista dos reis que reinaram antes que houvesse o nosso mundo aqui. Tá? Para ter uma ideia, que reinava na Atlântida, Adão ainda era vivo. Ok. A lista no que aparece
escrito, codificada no Gênesis capítulo 36, na terra de Edom. A terra de Edom é Marte. Lembra que eu expliquei que Edom é vermelho? Adamá quer dizer vermelha, Adão quer dizer vermelho. Vocês lembram disso? Ok, gente? Então, voltando no assunto, né? Esse ser, então, mestres com os rabinos, ele explicou que o mundo para estudar os da terra e aprender a sabedoria aqui de cima. Foi enviado aqui, aquele ser, filtrar o nosso meio para se infiltrar e estudar os nossos costumes, ter como nós e aprender nossa sabedoria. Tá certo? Tá, gente? O pessoal está perguntando aqui, né? Por que eu não sou mais rabino? Gente, esse assunto aqui não tem a ver com o nosso assunto aqui, né? Tem a ver e não tem a ver, né, com o nosso assunto que nós estamos estudando. É uma pergunta que pode ser feita em outra ocasião, né? Mas, basicamente, os dogmas impostos pela religião. A questão não é mais não ser, né? Porque é uma questão de alma. Eu explico isso para vocês. Não hoje. Hoje não dá. Então, gente, voltando aqui no nosso assunto, então, né? O Zohar, aqui nesse texto que a gente está estudando, tá? Que esses seres que habitam os intramundos, né? E os seres que habitam em Marte, vêm ao nosso mundo, eles se transformam, se vestem com as roupagens deste mundo aqui, e se parecem, para se parecer conosco, para viver no nosso meio, e o Zohar ainda fala que alguns mundos, para cometer crimes, tá? Né? Bom, então, ficção, né? Aqui diz, né, que os habitantes de Arca, né, essas divindades, por que divindades, esses habitantes? Porque o Zohar fala, são os filhos de Adão, dos 130 anos que ele conviveu com demônios fêmeas. Tá? Eles são filhos de Adão. A aparência deles, o Zohar fala, são como as serafins, têm 6 asas. Eles são chamados de divindades no texto. Eles é uma aparência angélica. Mas o texto fala que eles têm 2 cabeças. Que eles são diferentes da gente. Muito bem. Então, continuando, para a gente, né, já está aqui, que horas são? Né? Voltando aqui, os governantes de Arca, né? Esta terra, Arca, citada ali, 2 seções, uma que fica na luz e a outra que fica nas trevas, na escuridão. São 2 dimensões ali. E os líderes lá têm 2 cabeças, uma que governa durante a luz e a outra que governa durante a escuridão. Eles estavam em constante guerra um com o outro, né? Até o momento em que Caim chegou lá, quando eles reuniram e fizeram as pazes e agora são um só corpo em 2 cabeças. Agora tem um assunto aqui muito misterioso e muito intrigante. Quando Caim cometeu o pecado dele, né, ele foi expulso de sobre a terra. Como ele nasceu em Marte, nós então entendemos que ele estava lá. Aí, o texto do Zohar diz que ele desceu para os mundos interrenos. Isso reforça a nossa teoria que levam para os mundos
intraterrenos, os mundos intraterrenos para os outros mundos do sistema solar. Essas pessoas, a família de Adão, filhos, até uma determinada época, conheciam essas passagens. Então, como abrir as portas para que eles pudessem entrar dentro desses mundos e para os outros mundos. Tá? Porque o texto aqui está dizendo o quê? Né? Que esses dois seres que viviam em terra, até o momento em que Caim chegou lá. Eram as pazes, então agora são um só corpo com duas cabeças. Né? Bom, antes, né, que são da descendência de Caim, se chamam Afrirá, Castimon. Afrirá e Castimon são os dois nomes desses reis governantes desse país chamado Arca. Isso, eles são como o Santo Serafim, que eu falei aqui, né, que tem as asas. Né? Um deles tinha o rosto de um boi. Aí vocês falam, né, por exemplo, os egípcias, né, cabeça de águia, pessoas com cabeça de crocodilo, pessoas com cabeça de boi, gigante. Né? Eram apenas representações quando um texto diz que existem seres que ocupam uma terra, um mundo, que um deles tinha o rosto de um boi, tauro, por exemplo, e o outro rosto de uma águia. Existem textos no Talmud, e existem textos Drashi, que falam, por exemplo, que o centauro, que é metade homem e metade cavalo, existe de fato, né, em um desses intramundos. Olha que interessante tudo isso. Então, de tudo isso, né? Vida, intramundo, com certeza também existe vida marciana. Não existe mais vida marciana. Esse de Marte, né, deve com certeza existir Marte dentro do planeta. Todas essas 7 terras existem em todos os mundos do sistema solar. Ok, gente? Ai, ai. Bom, vamos lá. Antes que o Clésio me expulsa, porque já é 22h13, abri aqui então para as perguntas, menos a pergunta de por que você não é mais rabino. Deixa essa pergunta para lá. Um dia a gente fala sobre isso. Tem a ver com muita perseguição e uma série de coisas. Vamos lá. A Celiara Alves quer saber por que eles vêm cometer crimes aqui. Muito bem, né? Porque eles são filhos de Adão, dos 130 anos que ele havia separado de Rava, de Eva, e ficou mantendo relações sexuais com 2 seres. Por quê? Porque Adão viu o pecado dele, todos os filhos que ele teria, enquanto aquele sêmen negativo, né, iniciado por aquele erro que ele havia cometido, todos os filhos que ele teria nasceriam com defeitos ou morreriam. Ele não queria isso. Então ele começou então a se desfazer dessa negatividade, mantendo relações com esses espíritos femininos, e o Zohar fala, né, que durante esse período, 130 anos de Adão, ele produz filhos. Está escrito, e viveu Adão, está na Torá isso, 130 anos e gerou filhos e filhas. E esses filhos e filhas de Adão são esses seres que vêm ao mundo e cometem crimes aqui.
porque eles são os filhos de atividade. Ok? Entendeu o quê? Muito bem. Perguntas. Hoje trabalhada aqui na questão. Eu sempre peço para que o pessoal. Eu sempre peço para que o pessoal utilize o @Leonatos, porque fica mais fácil de encontrar a pergunta ou comentário, né? Aí os que não utilizaram o arroba, as perguntas foram perdidas, né? A gente não encontra com facilidade. Mas se você quiser já deixar suas considerações finais... Então, o pessoal fica à vontade. Aqui, tem o pessoal da Naamá e da Lilith. Eu não consigo ficar pronunciando esses nomes, tá? Por quê? Clésio, oi, chamando, certo? Com esses seres. Quando você fala deles, você chama. Com ficar falando esses nomes. Então, as duas aí, né? A Lili e a Ná, a primeira esposa de Adão, que foi criada do pó de Adamá junto com ele. E depois, então, ela se casou com o príncipe angélico caído, né, o Sam, apelidado de Lúcifer, e ela é a esposa dele. De acordo com Zohar, é ela quem causa a doença, né, nas crianças. E também causa a chamada morte no berço. Tá? Isso está escrito no Zohar. Uma hora a gente fala sobre isso. Muito bem. Vamos ver aqui. O Júnior está falando sobre isso, né? Sobre elas se teletransportam para cá à noite, né? Ela como os íncubos e súcubos, né? Esses seres, né? O Zohar dá essa regra, que vivem sozinhos, que não tem uma vida lá muito regrada. Tem visita essas pessoas em sonhos para fazer com que eles emitam, né? Turna. E elas se utilizam dessa energia para criar os seus próprios filhos. É muito complexo. E não é um assunto que tem a ver com Marte aqui, né? Que eu não aconselho nem fazer uma live sobre isso, né? Porque é muito complexo esse assunto. Mas vamos lá. O que mais, gente? Ligado com Marte, né? Essa energia toda aí está ligada com Marte. Enquanto eles elaboram mais a última pergunta, você pode deixar suas declarações finais sobre o que foi falado e também fale do seu trabalho, do seu canal, fique à vontade. O pessoal já sabe, já nem precisa falar, sabe que eu sou escritor, especialista em criptografia, né, hebraica, né, eu lido com códigos o tempo todo, né, e também expansão da sabedoria, para ajudar, né, compartilhar a sabedoria, as pessoas alcançarem essa sabedoria, esses mistérios. O que eu quero falar para vocês, ajudar nessa questão, né, é que na época que nós estamos, né, é uma época, a internet, né, facilitou muito o que se pensa seja publicado, né? Se pensa e que é publicado, né, é verdadeiro. Gente, né, assim, que devido à própria identidade espiritual, né, não conhecem nada sobre si mesmas, postular ideias, né, ilusórias, e começam a falar nessas ideias como se elas fossem verdadeiras. Nós estamos, né, todo dia surge alguém contatado por Urus, contatado por Sírios, todo dia surge gente que diz que se tornou um canal para extraterrestres no mundo, né, e falam muito,
mas não produzem qualquer evidência sobre a questão, é só um falatório. Né? Inclusive, parece que o Clésio, um dia desse, fez uma live aqui sobre isso. Né? A diferença entre contatado e... Isso é o Clésio. Contratado e abduzido? Diferença enorme, gigantesca, né, entre o contatado, o chamado contatado, ou então aquele que acredita, né, o autocontatado. A questão de gente, por exemplo, pernilongo à noite, com pontinhos no braço, por exemplo, no lugar do corpo, e acha que aquilo é um triângulo extraterrestre. E sai por aí e, de repente, se convence, né, que é um professor sobre assuntos ufológicos, dando um monte de coisas que não são verdadeiras, entendeu? Fazendo uma confusão lascada. Então, há uma diferença bem grande entre falatório, assunto na qual se produz evidência. As evidências estão codificadas em livros que mais de 2.000 e que não estão em inglês e em outras línguas. Vamos lá. Uma última pergunta aqui da Mirella Hércules. Ela pergunta o seguinte: a entrada do Éden é apenas em Macpela ou existem outros lugares? Seria possível entrar lá novamente? Olha, até onde eu saiba, até onde eu sei, até onde eu conheço, né, e que eu li, estudei, tá, isso nos textos aramaicos do Zohar, né, Éden é através de Macpela. Tá? Isso, inclusive, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque o Zohar, por exemplo, que acerca de quando o Zohar fala que a alma viaja por um túnel através, né, pela caverna de Macpela, um túnel. Dentro desse túnel, ela vê a luz de uma lâmpada, que é uma menorá de almas, né? E depois, né, desta menorá, essa lâmpada feita de almas, vai ver a figura de Adão. Se ela olhar para Adão, não poderá voltar à vida. E você vê as experiências de quase morte, pessoas que por muito tempo relatam por um túnel, que viram uma luz no túnel. Que antes dessas experiências começarem a ser retilhadas, e que geralmente quase todas elas são ligadas a um erro, tá? Que o espiritismo é muito novo, os Zohar são muito mais antigos, tem mais de 2.000 anos. O próprio Zohar já relatava essa experiência. Nada pelo Éden, tanto pelo mundo da alma, o mundo físico, é através de Macpela, até onde eu saiba. Eu não conheço outra passagem, tá, gente? Eu, pelo menos, ainda não descobri. Também não posso dizer que não exista. Obrigado pela... Vai ler mais algum aí? E tem mais coisas aqui. Eu acho que tem uma coisa que eu escrevi em 1917 aqui, eu estou tentando entender o que é. Deixa eu ver aqui. Era um livro. Que livro que é? A Marina está falando das músicas. Eu postei bastante hoje, Marina, das minhas músicas. Deixa eu ver aqui. Que livros que eles estão se tem uma ideia o que é? Se eu conheço. John Carter. O John Carter, do Edgar Rice Burroughs. Na verdade, o livro é arte, né? Chama o livro, se não me engano. Não é John Carter. John Carter é o filme. Mas o livro acho que chama Uma Princesa de Marte ou A Princesa de Marte. Mas assim, esse livro deve ser fantástico, porque se o filme muito legal, cheio de alusões esotéricas, né?
Pena que não foi sucesso de bilheteria, né? Mas o filme, então, o livro do Edgar Rice Burroughs deve ser melhor, então. Deepak, a gente está finalizando. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui. E eu queria lembrar ao pessoal que todas as quintas-feiras nós estamos aqui com o Deepak Sekaraveda, estamos fazendo uma série sobre Marte. E em breve nós falaremos do Jardim do Éden, né? Já está marcado aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Queria lembrar a vocês para se inscreverem no canal, para não perderem as lives. Nem sempre dá para fazer na quinta-feira, então fiquem atentos, ativem as notificações, ok? Queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Nós estaremos de volta aqui com as outras lives. Hoje nós teremos ainda madrugadão, para quem gosta de ficar até tarde vendo os vídeos. Nós temos 1.300 vídeos no canal, então eles são exibidos nesses madrugadões, nesses Alien TV, e vocês poderão participar no chat até o amanhecer do dia, estará disponível, ok? Então, é bastante material para vocês fazerem comparações, análises, e se vocês quiserem fazer a exibição dos vídeos do canal por conta própria, ainda tem na página inicial as playlists, você escolhe a playlist que melhor lhe aprouver. Se você preferir ver playlists apenas de discos voadores, tem à disposição. Então, fique à vontade para conhecer o canal, se inscrever. Lembre-se de se inscrever, tá, para que possamos continuar com esse trabalho aqui. Deepak, muito obrigado aí pela sua presença. Leritot, Velaelatov Kulan, né? Quer dizer, Lailatov Veleritraot, né? Boa noite e até mais, né? Para todos. Com certeza, terá mais. Semana que vem, qual que é o nosso assunto mesmo? É o Portal de Marte, né? O Portal de Marte, é mesmo, tá. Semana que vem. Vamos falar um portal para Marte. Vamos falar sobre isso. Quer dizer, nós estamos em Marte já tem um mês, né? Mais de um mês. Caramba, você gostou de Marte, cara. Eu vou te falar, meu. De Marte, vai. Chega. É bem abrangente mesmo, mas ele ele precede, né, os acontecimentos da Terra, então é importante falar sobre isso. Muito interessante, com certeza. Deepak, mais uma vez, obrigado a cada um que participou até agora aqui com a gente no chat, você que chegou agora, que vai comentar, volte o vídeo para acompanhar desde o começo. E até a próxima live aqui no canal Alienados.